Oi pessoal, como vão vocês? Bem, muitos dias sem gravar vídeos. Parei de gravar vídeos por esses dias porque o intuito do canal não é falar sobre política. A gente fica triste com tudo isso que está acontecendo, e o assunto do momento realmente é a política brasileira, né? As eleições, Lula, Bolsonaro, e eu não queria estar colocando opiniões sobre isso, por isso eu parei um pouco, porque também não dá pra gente ficar calado vendo as coisas, então eu preferi evitar. Estou fazendo esse vídeo hoje para comentar algo dessas eleições e fazer um leve, raciocínio sobre tudo que está acontecendo. Eu acredito que o que a gente vai conversar aqui hoje vai ajudar um pouco sobre isso. A gente viu aí o Lula ficar com 48% dos votos, Bolsonaro com 43%. E esse resultado desse primeiro turno, ele abrangiu bastante a minha mente em criticar tudo que está acontecendo. Gente, eu não gosto de me referir à Bíblia colocando política no meio disso. Por quê? Porque a religião ela não deve se misturar com a política. Essa é uma das diretrizes, do próprio Cristo. Ele não quis se envolver com a política da época. Por que eu estou falando isso? Lembrem-se que Cristo foi morto pela política da época. Mas como assim, Jota? Algumas pessoas podem não saber, as pessoas mais jovens podem não saber. Mas existia uma divisão. E um dos apóstolos, o Judas, para quem quiser pesquisar e estudar depois sobre isso, eu aconselho. Judas ele ficou insatisfeito com a posição de Cristo, pois Cristo ele era indagado frequentemente em enfrentar o Império Romano na época, pois Israel era uma província. E o que aconteceu? Eles queriam que aquela quantidade de gente que seguia Jesus, que escutava Jesus, eles fizessem uma revolução e enfrentassem os romanos e expulsá-los do Israel, que era colônia do Império Romano. Só que os fariseus, que era a religião da época, eles começaram a fazer um tipo, vamos dizer assim, de emboscada para Cristo. Por quê? Eles viviam sob a lei mosaica. Era a lei que regia Israel. E rege até hoje. E rege também algumas religiões, do momento, da atualidade. Então, como estava muito forte os ensinamentos de Cristo, as pessoas estavam escutando muito a Cristo, os fariseus perceberam que eles iam perder o poder sobre o povo. Então eles criaram toda uma narrativa perante o governador da época para matar Cristo. Tanto é que quem conhece a história já escutou alguma vez, o Pilatos ele
lavou as mãos, porque ele não via nada de errado em Cristo. Não tinha por que matar Cristo. Mas os fariseus, que era a religião da época, né, que eram os governantes da época do Israel, né, eram presos a Roma, porque naturalmente existia o poder militar de Roma, mas mesmo assim eles faziam conchavos entre eles. Então o que é que acontece? Os fariseus, vendo que não tinha jeito, nem o próprio Pilatos viu que não tinha jeito, pediram para o povo decidir. Manipularam a massa para libertar um guerrilheiro, um cara que era ladrão, mas é interessante a história de Barrabás. A religião sempre só coloca ele como um ladrão. Mas Barrabás, ele não só era ladrão, ele era um revolucionário que sempre estava enfrentando, né, e roubando coisas da Roma, né? Ele atrapalhava os soldados, ele roubava suprimentos, ele roubava muitas vezes a questão dos impostos. Se você ler, pesquisar a história de Barrabás, ele não era um ladrão comum. Ele era um reacionário, roubava, naturalmente, que ele era ladrão, mas ele sempre estava no meio do povo, porque ele roubava sempre de Roma, né, as diligências, e sempre ele dividia com o povo. Basicamente aquela história de Robin Hood, que roubava dos ricos e dava para os pobres. Gente, comece a analisar isso. Quando jogaram para o povo a responsabilidade de quem ia matar Cristo, Pilatos perguntou: quem vocês querem que mate? Quem que vocês querem que solte? Né, que era tradição na época soltar um preso, né, na Páscoa, lá no Israel antigo. Então o que é que acontece? Os próprios fariseus incitavam as pessoas e conversavam com as pessoas, fazendo com que elas escolhessem a Barrabás. E foi o que aconteceu, elas escolheram Barrabás. Na nossa religiosidade, na nossa crença, ficou um pouco obscurecida essa história. Por quê? Todo mundo pensa religiosamente dentro desse contexto. Não, soltaram um ladrão e mataram a Cristo. Mas você precisa se aprofundar na história para poder você entender o porquê soltaram o ladrão, o Barrabás. Ele não só era, como eu já disse e repito, pesquisem sobre isso. E para você pesquisar isso, você tem que sair um pouco de contextos únicos da Bíblia, porque existem também outros manuscritos, existem também as tábuas originais, e existe também o contexto histórico do Israel antigo. Para poder vocês entenderem essas questões políticas que existiam na época, porque nem tudo foi relatado. É como nossa Gênese. Ela não é completa, mas temos todo o embasamento da Bíblia, né, do nosso início. Mas tem outras coisas que precisam ser acrescentadas. Tanto é que na própria Bíblia, no livro de Apocalipse, ela diz que novos rolos serão abertos. O que são novos rolos? Naquela época, tudo era escrito em papiro. Então, o papiro era sempre enrolado. Eram os rolos. Então, esse uso dessas palavras, né, da época, mas também a gente fica numa questão de contexto dos livros de hoje. Né? Hoje nós temos livros
Naquela época eles tinham os rolos. Então, o que é que tem no livro? Conhecimento. Então, preste atenção no que o livro de Apocalipse fala. Novos rolos serão abertos, ou seja, novos livros, novas instruções, novas coisas vão aparecer. E estão aparecendo se você prestar bem atenção. Então, Barrabás foi solto por uma questão política. E ele não era um cara malquisto perante a sociedade. Porque se vocês analisarem bem, ninguém ia querer que soltasse um ladrão. É muito interessante isso, gente. É muito interessante. Ninguém ia querer que soltasse um ladrão. Um cara que rouba ou fosse mesmo assassino, matasse. Não, porque o povo também ia ver uma coisa muito direta. Não, soltar um ladrão, o cara só vem fazendo mal pra gente. Mas veja que eles preferiram soltar o ladrão. Soltem Barrabás. Está lá escrito na Bíblia. E disseram de novo, soltem Barrabás. Porque Barrabás não era um ladrão comum. Ele era um reacionário, porque o povo de Israel não gostava, mas era obrigado a estar sob as leis de Roma, né? E as leis de Roma sempre estavam só sugando, retirando do povo, escravizando o povo. E esse Barrabás, ele fazia justamente aquele trabalho do reacionário, do camarada que vai tirar, vai roubar, tirar do rico e vai distribuir migalhas para os pobres e incitar a revolução. Ele enfrentava, ele roubava, mas dizendo que era uma revolução. É estilo o nosso histórico Che Guevara. Gente, vocês viram a tristeza no olhar de Bolsonaro quando foi dar a coletiva, quando foi mostrar lá que vai para o segundo turno? Vocês viram a tristeza no olhar daquele homem? A gente tem que prestar atenção, o nosso corpo fala, nossos olhos falam. E eu vi a tristeza instaurada no semblante dele. Assim como ficou instaurada no semblante de muita gente. Que, poxa, a gente vai colocar um ladrão, um cara que a gente sabe, todo mundo sabe, mas a questão é o idealismo. O idealismo é triste. Ninguém votou em Lula, né? Todo esse povo, porque sabe o que aconteceu. Ninguém foi atrás de pesquisar por que o primeiro governo dele e a metade do segundo governo foi muito bom, que foi por causa das commodities, que foi um fenômeno econômico que teve em toda a América do Sul, mas mesmo assim nossos vizinhos, por não saber trabalhar, quebraram atrás de idealismo. Porque sempre esse idealismo humano, de alguma forma, ele vai prevalecer. É assim que a gente sucumbe aos erros. É assim que a gente não evolui. Eu estou muito triste. Eu sou nordestino, mas eu estou muito triste com o meu povo. Mas ao mesmo tempo eu não fico com raiva. Porque sem cultura, sem ter o hábito de pesquisar, sem ter o hábito de emprenhar pelo ouvido, sabe? Que você escuta, fala do que escuta. Que é o que acontece sempre em todas as áreas, é religião, em todo lugar. A gente não tem nem muito o que fazer sobre isso. Porque até com o próprio Cristo isso aconteceu. Era lei mosaica e Jesus veio instaurar a nova ordem. Não, a nova ordem não, né? As boas novas.
mostrar que agora as coisas é pelo amor, é pela graça. E o povo não queria. O povo queria a lei mosaica. E até hoje acontece. Porque até as próprias igrejas que pregam que é pelo amor de Cristo, que é pela graça, que é pelo sacrifício resgatador que Ele fez, que nós temos a oportunidade de nos achegarmos a Deus. Mas mesmo assim as igrejas permanecem fazendo coisas da lei mosaica. É a guarda do sábado, é falar em língua, feito a gente vê aí ainda a gente se vestindo, sacerdotes se vestindo com roupas do povo antigo, dos próprios fariseus, né, que eram hábitos, aquelas touquinhas, é uma série de coisas. Basta você prestar atenção e aprender um pouco, pesquisar a fundo, né? Veja o que está acontecendo hoje. Veja o que aconteceu aí com a eleição. É o propriamente soltem Barrabás. Porque as histórias da Bíblia é justamente para isso, para a gente poder entender situações, entender coisas que acontecem, para a gente poder ter noção do que fazer. A Bíblia nada mais é que um manual de instrução do próprio Deus. E esse manual de instruções tem coisas ruins e tem coisas boas. Tem coisas que mudaram e tem coisas que não mudaram. Só que as pessoas não entendem isso. Aí o camarada tem uma religião, pronto, é daquele jeito, é uma doutrina. Sã doutrina. O camarada tem um político que fez o que fez. Mas o cara tá lá dizendo, não, o cara é bom porque ele dava dinheiro pro povo. Ele falava sobre o povo, fala bonito, fala manso, não quer briga com ninguém. Rapaz! Será possível, gente, que vocês não conseguem parar para pesquisar o que esse cara fez, o que o governo dele fez durante 16 anos, 14 anos? Né? Pode ser dito. Entendam o nosso grande pensador, Dr. Enéas Carneiro. Ele morreu falando isso. Que Plano Real desde o começo estava errado. Aquilo ali era só uma anestesia para o povo. E foi isso. Será que vocês não entendem que foi isso que aconteceu? Ele disse, a longo prazo tudo isso vai dar errado. E deu. E deu. Teve que se pegar e o dólar ficar igual. Não era para ter ficado, ficar igual ao real. Ficou durante um tempo, mas não conseguiu segurar porque a gente teve que vender uma série de coisas, uma série de títulos do país, se endividar mais, colocar juro muito alto para poder segurar aquilo ali. Não ia dar. Enéas falava isso o tempo todo. E ele era dito o quê? Louco, fascista, tudo quanto é ista. Aí é engraçado que o povo fica fazendo vídeo aqui na plataforma do YouTube, dizendo o presidente que nós não tivemos, o homem inteligente. Vem, tem uma série de vídeos aqui falando sobre ele. Mas vocês não colocam em prática. Vocês não colocam em prática. É muito bonitinho dizer, poxa, que cara, gente boa, rapaz, que pensamento bom. Mas você não entendeu o que foi que ele quis dizer ainda. Porque se vocês tivessem entendido, vocês não tinham colocado esse camarada para ir para segundo turno. Esse cara não era nem para estar entrando na política mais. Não é ele, não. É a coja dele, o PT. E a gente vai entrar naquele mesmo contexto de Argentina, de Venezuela. Tem um rapaz que mora aqui, perto do meu prédio aqui,
E ele é de lá, ele estava conversando comigo. Não tem nada de mentira, nem propaganda, não. Essas coisas que é dito que da Venezuela lá acontece mesmo. Tanto é que eles estão fugindo para cá. Vocês veem Cuba como é. Vão atrás de pesquisar, nesses até 15 dias de eleição. Parem. Jovem, pare de ficar com a cabeça voando, escutando música que não vai levar você a nada, tendo comportamentos que não levam você a nada. Vocês já observaram esse TikTok que tem por aí, rapaz? Isso é... Cara, vocês estão ficando alienados. Vocês estão ficando bestializados. Vocês estão virando marionete na mão daqueles que são mais velhos e que não querem o bem. Vocês estão sendo manipulados por isso aí. Por faculdadezinha de esquerda. Que o professor entra para ficar nu lá e se vestir com a bandeira do LGBT e dizer que aquilo ali é arte. Não, cara, não é arte não. A arte é, se você for se interessar sobre esse assunto, é a história de um Picasso, é a história de um Leonardo da Vinci, é a história de Luciano... esqueci do nome do cara aqui agora, me desculpem. Giordano Bruno. O jovem não pesquisa isso, não vai atrás disso, porque é chato. Enquanto você é jovem, é chato. Só para pessoas aí da nossa idade que a gente gosta de pesquisar, aprender um pouco sobre a história. Aí sim. Mas isso que a gente vê hoje aí, isso aí não é arte não. Isso aí não tem nada de arte não, e me condene quem quiser. Porque você tá pegando uma garota de 12 anos, de 10 anos, de 8 anos, pra estar dançando em boquinha de garrafa, pra estar fazendo quadradinho de 8, fazendo essas danças que só traz apologia ao sexo. Tem um jovem aqui perto, aqui no meu prédio ao lado, aqui no prédio ao lado, vizinho do meu, que, cara, eu não sei como é que uma pessoa escuta aquele tipo de música, mas eu tenho que aceitar porque o mundo é livre. Eu não chego lá e fico reclamando com o cara, pô, para de escutar isso aí, pô, vai escutar uma música boa. Por quê? Mas o pessoal gosta. Isso é a liberdade de expressão. Você pode não gostar, eu não gosto, mas infelizmente a gente tem que aceitar. Mas prestem atenção, construam a mente de vocês para o bem. Vocês não passaram por aquilo que a gente passou. Então estudem o passado de vocês para que vocês tenham um futuro. Porque um dia, garotada, a beleza vai embora. O vigor vai embora. E a gente só vai ficar com as nossas boas lembranças e o legado que vamos deixar para as pessoas que nos conhecem. Que vai dizer, fulano era uma pessoa boa, fulano era uma pessoa íntegra, fulano era uma pessoa de honra. Porque é assim que a gente tem que ser lembrado. E não como fantoches de uma mídia horrível que só prega o que não presta. Se vocês quiserem dar oportunidade para isso, votem em Lula de novo. Fazer o quê? Fazer o quê? Mas pesquisem e façam junções de informações. Entendam o que foi commodities, entendam o que foi o Plano Real nos primeiros anos, entendam o que foi a URV, entendam o que foi a venda dos ativos, entendam o que foi as privatizações, entendam o que foi que Dilma fez com Passadina, entendam o que foi que eles fez com o agronegócio, entendam que a gente só recebeu migalhas,
E entendam outra coisa também. Foram 4 anos de governo do Bolsonaro, mas 4, no máximo foi aí 1,5 ou 2, se foi. Porque o cara teve que enfrentar uma pandemia e tem que estar enfrentando uma guerra lá fora, que mexe com tudo, porque vocês mesmos quiseram essa coisa de globalização. O que acontece lá no Japão atinge a gente aqui, o que acontece nos Estados Unidos atinge a gente aqui também. E a gente não era assim há, sei lá, 25 anos atrás. A igualdade do povo existe. Mas lembre-se que ainda assim é cada um no seu quadrado. Mas o povo quis assim. A internet fez isso. Essa tal de conectividade. Estou conectado com o mundo. Trouxe bons benefícios? Trouxe. Mas também trouxe tanto malefício. Tantos. Se você parar para pensar. Mas pensem. Façam links de pensamentos, de estudo, de conhecimento. E quando eu digo conhecimento, é conhecimento de causa. Não vá votar só porque o camarada ele é popular. Não vá votar no cara só porque ele disse que vai dar uma picanha. O brasileiro vai voltar a comer picanha. Meu amigo, se vocês estudarem direitinho, ele conseguiu fazer aquilo lá de 2002 para cá, nos governos dele, por causa das commodities. Mas isso agora não vai acontecer porque o mundo está em crise. Eu não vou me mudar do meu país porque eu nem tenho condição para isso. Porque todo mundo fica dizendo isso. Se Lula ganhar, eu vou embora. Se Bolsonaro ganhar, eu vou embora. Não vai embora nada, mano. Para de estar com essas ilusões na cabeça. Não vai embora para canto nenhum, que a gente não tem condição nem de viajar ali na esquina. Então bota o pé no chão. Tu vai ficar aqui. E se essa murrinha virar uma Venezuela, uma Argentina, vou lhe dizer, não tenho número, não, eu não sou cara de número não, mas eu acho que nem 10% da população se muda para Portugal, para os Estados Unidos. Não se muda. Ou se não se muda, muda para os países vizinhos, muda para a Argentina então, muda para Venezuela, pertinho. Pertinho. Pronto. Eu mesmo que sou do Nordeste, é pertinho para ir para Venezuela. Para de ser piolho e ir na cabeça dos outros. Pesquisa, estuda. Se tu pesquisar e estudar, tu vai saber que eleger esse cara vai ser muito ruim para o nosso país. Valeu, pessoal. Obrigado. O vídeo ficou comprido, mas eu estava com isso aqui engasgado na garganta e eu tinha que colocar para fora. Compartilhem esse vídeo com quem vocês puderem, porque a gente só tem, sei lá, 15 dias, 15, 20 dias, para a gente não deixar isso aqui virar um caos total. E lembra vocês uma coisa, no começo do vídeo eu disse, o único governo que importa é o governo de Cristo, do nosso Salvador, nosso Redentor, que foi enviado pelo seu Pai para nos salvar. Por isso que ele disse, esse reino não me pertence, o meu reino é o reino dos céus. E quando ele disse reino dos céus, não é que ninguém vai para o céu. Porque até isso a galera empenha pelo ouvido também. Vai estudar que ele não está falando de ir para o céu. Isso que é o reino dos céus porque é o reino do Pai dele que vai ser instaurado aqui. Porque até para isso o povo é burro. Estuda! Estuda que tu vai entender. Vai lá no livro de Salmos que vai ver. A terra foi feita para os filhos dos homens.
E essa não será abalada por tempos indefinidos. Tempos indefinidos quer dizer o quê? Para sempre. Então presta atenção no que foi que Cristo falou. Para não estar emprenhando pelo ouvido com conversa aí de pastorzinho fuleiragem, que não entende nada, que não sabe nada, e você fala do que ouve. Faça isso com religião e faça isso com a política também. Porque querendo ou não querendo, enquanto o reino de Cristo não é instaurado de novo para nós realmente chegarmos ao ponto final desse sistema de coisas, a gente vai ter que viver nessa porra. Então que seja da melhor maneira possível. Ou que seja pelo menos suportável. Porque eu não quero virar escravo de sistema. E eu não quero ser um alienado que uma pessoa chega para mim e diz: isso foi bom e eu aceito de cara. Questionem, aprendam, estudem. Que eu tenho certeza que a gente vai ter pelo menos um tempinho melhor enquanto o nosso Redentor, nosso Salvador Jesus Cristo vem. E ele disse: dai a César o que é de César. Eu estou dando a César o que é de César. É o imposto que eu pago todo mês, é a água, é a luz. É o imposto se eu comprar uma bicicleta, se eu comprar uma moto, se eu comprar um carro, eu pagar. É a comida que a gente paga 17% de ICMS, IPI, né? Imposto sobre produtos industrializados. Tudo isso é dando a César o que é de César. E quando eu digo que você saber o que é o governo de Jesus Cristo, quem é Jesus Cristo, quem é Deus, se você segue essas diretrizes, aí você está dando a Deus o que é de Deus. É isso que significa o versículo. Prestem atenção, gente. Não se aliene. Valeu, até o próximo vídeo.